Pronto, começou a nossa gravação. Uma questão interessante, quinta questão, concurso da banca IBFC, né, que vai realizar o concurso do Hospital Universitário. Quinta questão, considere o período e as afirmativas abaixo. É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos a assalto. Duas questões muito batidas em concurso. Duas questões muito batidas. Quando a gente trabalhar com o verbo preferir, ou com o adjetivo preferível, aquele que está trabalhando com o adjetivo preferível, né? Ele fala assim, é preferível, bem aqui, é preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos a assalto. É preferível ter câmera de segurança do que... Deixa eu ver se eu abro aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu abrir aqui uma tela. E eu vou... Porque, assim, esse é o tipo de questão... Esse é o tipo de questão que eu vou explicar uma vez. Você nunca mais erra uma questão como essa. Igual com uma análise do A no singular antes de uma palavra no plural. É aquela que basta uma explicação. O aluno pegou essa dica da crase aí, né? Nunca mais erra, né? Uma dessa de... Sim, professor. Né? Deixa eu colocar aqui, está abrindo aqui a tela. Deixa eu compartilhar com vocês aqui essa tela. Pronto, deixa eu compartilhar aqui essa tela, está abrindo. Estão vendo aí minha tela? A tela branca, está vendo aí a tela branca? Sim, professor. Ainda não apareceu? Sim, já apareceu. Tá, né? Tá. Essa tela que ele fala assim, né? Ele fala assim, é preferível, né? É preferível, né? Tá vendo aí, né? Esse aqui, não vamos confundir, esse aqui é um adjetivo, né? Esse aqui é um nome. Preferível, né? É um nome. Mas é a mesma análise do verbo preferir. É a mesma análise do verbo preferir. Mesma análise. O verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. O verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Entendeu? Então, seria um verbo transitivo direto e indireto. Quem prefere algo. Prefere algo. Aí vem o pulo do gato. Prefere algo, né? Aí o pulo do gato está bem aqui. Porque no comum a gente fala do que. O coloquial é do que. E o errado é exatamente aí, porque o certo é o A. Então, como é muito comum no dia a dia a gente cometer esse erro, a gente acaba não percebendo, porque é uma coisa corriqueira, não é aquele erro grosseiro, né? Então, deixa eu te explicar como é que é o certo. Quando a gente usar o verbo preferir, eu prefiro estudar à noite a estudar de manhã. Parece meio estranho, né? Mas esse que é o correto. Eu prefiro português a matemática. Então, sempre se policie nesse sentido, porque no dia a dia a gente fala do quê? Fala assim, eu prefiro o livro impresso do que o e-book, né? Quando o certo é, eu prefiro o livro impresso a e-book. E quando a gente usa... Então, esse é o entendimento do verbo preferir. E aí, o verbo preferir, né, tem o seu correspondente em forma de nome, que é o preferível. Né? E aí, talvez a criatividade aí do elaborador está em não ter usado o verbo preferir, que é mais batido, ter usado o nome preferível. Não é? Mas é a mesma análise. Na frase está escrito assim. Na questão está escrito assim. Deixa eu abrir aqui a prova. É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos, né? Deixa eu compartilhar aqui. Opa. Tá aqui, vamos compartilhar aqui, ó. Aí na questão é isso, olha. É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos. Então, o certo é preferível ter câmeras de segurança a ficarmos sujeitos a assaltos. Então, esse que é o erro de regência. Por isso, na primeira afirmação, eu falo assim, há um problema de regência nominal.
Olha, se essa questão quiser ser um pouco mais perigosa, ela ia dizer regência verbal, né? E ela quis dizer assim, uma regência nominal. Realmente, há um problema de regência nominal, entendeu? É preferível, né? É um nome, está completando o nome, regência nominal. Então, é preferível ter câmeras de segurança a ficarmos sujeitos a assaltos. Há um problema de regência nominal? Sim. E outra afirmação, o uso do acento indicativo de crase está incorreto? Sim, está incorreto lá, há assaltos. Que é uma análise também assim que a gente fala muito, e o A no singular antes de uma palavra no plural. Esse A ele é só preposição, ele não admite plural. Né? Então, esse A nunca é craseado. Então, a gente tem dois erros aqui, um erro bem aqui, ó, bem aqui do que, esse do que bem aqui está errado, então, né? E esse A bem aqui está errado também, porque ele é escrito sem o acento grave. Então, a primeira está certa, a segunda está certa, aí vem a terceira, há um problema de concordância nominal. Não é concordância, é regência. Por isso que o gabarito da letra E, a unha 2. Beleza? E aí, dona Deusira? Até a imagem sumiu nesse momento. Mas deu para entender? Pessoal, deu para entender a ideia, né? É uma questão assim, bacana, é uma questão tranquila, né? E é uma questão muito recorrente. Ficou mais claro agora? Sim, professor. Beleza, né? Eu vou encerrar aqui essa gravação, a gente faz uma outra, né? A gente faz uma outra, cadê? Vem aqui, pá. É o item 1. Vamos lá, então, resolvendo mais uma questão da prova do Instituto. Vou esquecer o nome do Instituto, vamos chamar só de IBFC, para não confundir o nome do Instituto. Tá vendo minha tela do hoje, não tá? Sim, professor. Beleza. Sexta questão dessa nossa prova, nos moldes do que vai ser cobrado no concurso da HU, uma questão sobre pontuação, a frase de acordo com a polícia. Aí não tem, no texto original não tem vírgula, né? Não tem, no texto original não tem essa vírgula. Tá pegando aqui minha canetinha, vamos lá, agora pegou. Então, bem aqui, a gente colocou uma vírgula bem aqui, tá vendo? Por que tem que ter uma vírgula aqui? Porque essa expressão é um adjunto adverbial de conformidade. Conformidade. Sabe por que a gente sabe o que é conformidade? Dá para matar pelo conectivo. De acordo com. Inclusive, se eu tivesse um verbo aqui, né, de acordo com o que foi informado pela polícia, né, se tivesse um verbo aqui, seria uma oração subordinada adverbial conformativa. De acordo com, também a gente tem que ficar ligado nesses conectivos, né? De acordo com, tem o mesmo sentido de segundo, em conformidade, conforme, né? São conectivos que eles cobram muito na prova, pedir para trocar um conectivo por outro sem perder o sentido. Beleza? De acordo com a polícia, né, vírgula, de acordo com a polícia, vírgula, o rapaz que foi preso, bem aqui, a gente tem uma segunda situação. O rapaz que foi preso foi identificado. Foi identificado, locução verbal. Eu pergunto, quem foi identificado? Quem foi identificado? Quem? O rapaz, sujeito. Beleza? Bem aqui, que foi preso, isso aqui é uma... Qual é a função desse que bem aqui? Qual é a função desse que se refere a rapaz? Pronome relativo? Exatamente. Beleza. Vai ficar gravada essa tua resposta. Ele se refere a um termo que já apareceu, né? Então, ele é um termo anafórico. E toda vez que o que é termo anafórico, ele funciona como um pronome relativo muito bem respondido por Vossa Senhoria. Beleza? Então, é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, a gente não combinou essa pergunta e resposta. Se ele é um pronome relativo, qual é a função que ele começa? A oração. Que oração é essa aqui? Essa aqui que está entre... Oração é subordinada restritiva? Não, subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva
Aí a adjetiva pode ser restritiva ou explicativa. Qual é essa aqui que não tem vírgula antes do pronome relativo? É restritiva, não tem vírgula. Restritiva. Deixa o professor orgulhoso. Uma boa aluna. O rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança. Então, eu tenho aqui a possibilidade, de repente, de ter uma vírgula aqui, viu? Mas ela deveria entrar aqui também. Se houvesse uma antes do pronome relativo, ela ficaria também no final da oração. Bora ver. Bora Então, ver. não tem, né, professor? Não tem vírgula aí, Não dá para porque é colocar uma vírgula restritiva. só. Ela é restritiva, não dá para colocar uma vírgula apenas aqui. Uma só aqui, colocar uma aqui sem vírgula antes do pronome relativo, não. Bora ler aqui a questão de novo. Né? Quem está assistindo a esse vídeo, quiser a questão, depois entre em contato comigo. Quiser a prova, a gente quiser a questão, a pessoa manda em contato comigo. Você é nosso aluno, está fazendo o nosso curso. A sexta questão diz assim: de acordo com a polícia, o rapaz foi preso. Aquela frase, deveria haver vírgula depois da palavra preso? Deveria haver uma vírgula? Não. Não. Lembra que aqui é o deveria, né? De vírgula obrigatória, né? E não é o caso. Deveria haver uma vírgula depois da palavra polícia. Aí sim, a segunda dá certo. Deveria, né? Deveria haver uma vírgula. Deixa eu compartilhar aqui. Tá vendo agora a prova aqui na tela? Sim, professor. Aí a terceira, deveria haver uma vírgula depois de identificado. Foi identificado pelas... Não. 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 Então é apenas a 2. Agora, a letra B. Agora é o seguinte, poderia, olha como o verbo é diferente do deveria. Poderia, a expressão que foi preso, poderia estar entre vírgulas. Essa expressão que foi preso. Por quê? Essa expressão que foi preso é uma oração intercalada, é uma oração subordinada, adjetiva. Eu quero que você que está me assistindo não esqueça, meu amigo, meu aluno, a oração subordinada adjetiva sempre começa com um pronome relativo. Que, qual, onde, cujo, quem. E em alguns momentos, o quando, né? Sempre começa com pronome relativo. E geralmente é o quê? O que ele funciona muito como relativo. E duas formas de você descobrir quando o que é pronome relativo. Nessa frase aqui, olha, o que está como relativo. Duas formas. Ele é termo anafórico, usa essa técnica. Ele é termo anafórico. Ele se refere a uma expressão que já apareceu, né? Ele é termo anafórico. Ele se refere a um nome. Olha, isso é importante, viu? Ele não retoma verbo. Sabia dessa, Deuseira? O pronome relativo, ele não retoma verbo. Ele só retoma nome. Isso. Né? O pronome relativo sempre retoma nome. Ele sempre se refere ao nome. Né? Ele faz referência textual ao nome. Se refere a uma expressão que já apareceu. Ele é termo anafórico. E outra, quando o que é pronome relativo, ele pode ser trocado pelo qual ou derivados. Questão boa. Percebe assim que o que eu estou falando aqui, a gente já resolveu a questão faz tempo. O que eu estou falando é tentando assim cercar de todos os lados, né? Se de repente viesse uma sobre o pronome relativo, se viesse uma pedindo para trocar pelo qual, se viesse uma perguntando se ele é termo anafórico, a gente está tentando aqui imaginar todos os cenários para cobrar uma questão como essa. Espero que você tenha acertado e, meu amigo, continue estudando. Vamos mais uma vez aqui. Opa, não interrompeu. A gente vai mais uma vez interromper a gravação e daqui a pouco a gente volta com mais uma